Olá, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Eu queria deixar uma reflexão aqui que se encontra em Ezequiel, capítulo 37, que fala o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. Meus amigos, essa passagem aqui, em Ezequiel 37, fala sobre os judeus, né, que havia sido exilado para a Babilônia, pela mão do rei Nabucodonosor. Então, lá no livro de Reis, vai dizer que os judeus, né, o povo de Judá, foram levados cerca de 10.000 pessoas cativas para a Babilônia. E no meio desses cativos, Ezequiel também é levado, né? É levado também em cativeiro para a Babilônia. E Ezequiel, interessante, ele era sacerdote, ele não era profeta. Ele exercia a sua função de sacerdotal em Judá. E Ezequiel se encontra ali na Babilônia, e a Bíblia vai dizer que Deus mostra a ele uma grande visão de um vale de ossos secos, né? Lá em Salmos 137 vai falar o Salmo dos exilados, que onde as pessoas de Judá estavam na Babilônia e guardaram os seus instrumentos, que os seus inimigos pediram para tocarem música, tocar os instrumentos para eles. E a população de Judá ali sendo exilada, que estava exilada ali na Babilônia, não queria tocar mais. E eles diziam: como poderemos tocar em terras estranhas? Abandonaram os seus instrumentos. E lá em Jeremias capítulo 18 vai falar sobre o Senhor pede para Jeremias, mostra ali a visão do grande oleiro, pede para ele descer ali e mostra a visão do oleiro pegando um barro e amassando aquele barro. Se retratava a mão de Deus refazendo o que ele havia construído, ou seja, se retratando a Israel, que ele estava refazendo novamente a nação. Por isso que a nação estava sendo julgada pelo seu erro, pelo seu pecado que havia praticado, pois Israel havia abandonado o Deus dos exércitos para voltar a sua adoração a ídolos, e muitos deles sacrificavam até crianças para Deus pagão. E a mão de Deus ali é pesada sobre aquela nação de Israel, e Deus usa o seu servo Nabucodonosor para levar Israel, ou seja, Judá cativo para a Babilônia. E interessante que o Judá não reconhece o seu erro e ficam de mão atadas, ou seja, abandonaram o seu sacrifício, abandonaram a sua adoração a Deus e estavam de mão cruzada, que até os seus próprios instrumentos eles não tocavam mais, de tanto desânimo. E a Bíblia vai falar aqui em Ezequiel capítulo 37, que retrata ali uma visão de um vale de ossos secos, sequíssimo. E Deus pergunta a Ezequiel se é possível aqueles ossos reviver,
voltar à vida. E essa pergunta é uma pergunta bem difícil de responder. O próprio Ezequiel fala: só tu sabes, Senhor. E interessante que aquela visão de vale de ossos secos ali era uma visão espiritual. Não era uma nação que havia morrido, mas se retratava ali o povo de Judá que estavam vivos, mas viviam como mortos. Não adorava mais a Deus, não buscava mais a Deus, colocaram os seus instrumentos de lado, não exerciam mais a sua função. E Deus mostra ali a visão de Ezequiel, fala: Ezequiel, poderão viver esses ossos secos? Se retratava ali a nação de Judá, que cruzaram os seus braços, os seus ofícios. E essa passagem de Ezequiel vai falar isso. E muitas vezes, muitas pessoas, elas estão vivas, ela fala, caminha, vai para a igreja, ora, mas espiritualmente elas estão mortas. E é isso que aqui Ezequiel vai retratar. Então, mais à frente aqui do versículo aqui, Deus pede para Ezequiel profetizar aqueles ossos secos. Então, ele fala: ossos, ouves a palavra do Senhor. E ali começa a haver um grande reboliço no meio daquele vale de ossos secos. Então os ossos começam a se juntarem, começa a vir nervo por nervo, começa a vir a pele, carne, e ainda faltava uma coisa: o espírito. Ali o exército estava formado, o homem estava formado e faltava o espírito. E ali Deus profetiza, pede para Ezequiel profetizar para que aquele corpo reviva, E então aquele exército que estava morto agora é um grande exército que se põe de pé. Então era que Deus estava falando para Ezequiel que iria levantar uma grande nação novamente para voltar a adoração a Deus, voltar o verdadeiro sacrifício e principalmente o ânimo e a alegria. E se vemos lá no livro de Esdras, depois dos exilados voltarem para a sua terra, quando começa um culto, adoração novamente a Deus, a Bíblia fala que houve um barulho de alegria tão grande que as cidades vizinhas podiam ouvir o barulho de alegrias do povo de Deus. É isso que Deus quer fazer com muitos que estão desanimados, estão abatidos e não têm forças para caminhar. Entregaram as suas armas espirituais, deixaram de cantar, deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus, por até mesmo provações, dificuldades, por não ter sabedoria, pedir discernimento a Deus para passar por desafios da vida. E através dessa reflexão aqui, Deus quer levantar pessoas que se encontram mortos espiritualmente, pessoas que abandonaram a sua vocação, pessoas que abandonaram a sua adoração a Deus. E Deus, Ele pode fazer isso, Ele pode restaurar o seu ânimo, restaurar a sua força. E eu quero agradecer por essa reflexão. Que Deus abençoe a todos.